O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha saudação fraterna ao diácono Jarbas, saudação essa estendida a cada um dos nossos irmãos aqui presentes nesse ambiente, nesse espaço litúrgico. Nós também saudamos os nossos irmãos que acompanham agora essa Santa Missa através das mídias sociais, dos meios de comunicação. Nós estamos celebrando esse domingo, o 8º domingo do tempo comum. Precisamos situá-lo para entendermos o que é que Cristo, o que é que o Santo Evangelho pede para cada um de nós. Contextualizando e lembrando que aqui nós ainda estamos no chamado Sermão da Planície. Aqui para fazer uma diferenciação, nós estamos no Evangelho de São Lucas. E o Evangelho de Mateus traz o chamado Sermão do Monte. Mas aqui nós rezamos, lemos hoje o Santo Evangelho, no qual Cristo dá uma continuidade à semana passada, acerca daquilo que é o Sermão da Planície. Jesus Cristo falando para os seus discípulos, para os seus apóstolos e a todas as pessoas que estavam o escutando, vai fazer algumas advertências acerca do discipulado. A primeira delas: pode um cego guiar um outro cego? Vocês já viram um cego guiando outro cego? Já viu, né? Eu também, lá na Praça da Piedade. Lá na Praça da Piedade a gente vê de tudo, né? Eu já vi, com esses próprios olhos que um dia a terra há de comer, um cego guiando outro cego. Mas não é essa cegueira aqui, fisiológica, física, anatômica, que Cristo quer nos ensinar algum ensinamento. Não é esse tipo de cegueira. É a chamada cegueira espiritual. É a cegueira ideológica, a cegueira do pensamento. E aqui a gente pode até dizer que nós temos muitas ofertas no mundo cultural, nas mídias, no mundo da política, de gurus, de ideias. Gurus temos ao excesso, até de pessoas que ensinam a você a bem viver, chamadas autoconhecimento, e dentre muitos outros elementos que nós podemos encontrar como autoajuda como nosso guia. Mas vejam só, existem muitos desses mestres, mas faltam poucos mistagogos, mestres que realmente nos ensinam o caminho do bem. Cristo, aqui falando para os seus apóstolos, vão dizer: vocês podem até encontrar no mundo farisaico, no mundo judaico, no mundo cultural que vocês conhecem, muitos desses falsos mestres, mas tomem cuidado. Muitos desses falsos mestres e dessas falsas doutrinas, na verdade, são cegueiras espirituais, são cegueiras ideológicas que estão a toda hora e a todo momento querendo nos seduzir.
Basta vermos, por exemplo, o contexto cultural que nós estamos vivendo, né? Basta, por exemplo, um desses artistas do Big Brother apenas falar alguma coisa, né? Aí parece que o Brasil todo começa a repetir. E cria-se como uma espécie de hábito e achamos bonito e vamos repetindo e vamos repetindo. Nada contra os programas televisivos, contra o lazer. Mas só para a gente prestar atenção até que ponto a gente está seguindo o Santo Evangelho ou muitas vezes a cegos espirituais que muitas vezes querem também fazer de nós discípulos. Aí nesse sentido cabe a interrogação: pode um cego guiar outro cego? De forma alguma. O texto também vai nos dizer que um discípulo não é maior do que o seu mestre. Todo discípulo bem formado será como o seu mestre. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu olho. Que bonito, né? Tem uma frase que muitos atribuem a Sigmund Freud, que diz o seguinte: quando fulano de tal, quando João fala de José, ele está falando mais de si mesmo do que de José. É interessante. Não é atribuído a Freud, mas cabe sim esse ensinamento para cada um de nós. Muitas vezes, quando nós falamos mal de alguém, atribuímos alguma coisa a alguém, prestemos muita atenção quando a gente não está usando o mecanismo chamado de projeção. De muitas vezes coisas que estão dentro de nós, dentro do nosso coração, mal trabalhadas, que a gente projeta para as outras pessoas. Infelizmente, eu não sei se vocês conhecem alguém, eu conheço, né, que às vezes fala mal de todo mundo. Ninguém presta, né? E tudo bem, está tudo certo, e realmente ninguém presta, mas a questão seguinte essa pessoa deve se colocar também a primeira que não presta, porque todos nós estamos no mesmo caminho, todos nós estamos num caminho de evolução. Aí, nesse sentido, todos nós também nos irmanamos, mas prestemos muita atenção naquilo que nós falamos. Por exemplo, a primeira leitura vai nos dizer, vai nos colocar numa chamada berlinda e vai dizer: quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Que coisa interessante. Faça um suco, por exemplo, de goiaba na sua casa e passe a peneira. Vai ficar o quê? Os caroços, né? O refúgio. O texto vai usar essa comparação para justamente dizer que é isso realmente que nós estamos provando quem somos quando nós falamos e quando nós expressamos aquilo que está dentro do nosso interior. As próprias ciências do comportamento humano vão dizer muito bem que nós falamos e projetamos aquilo que nós somos e muitas vezes somos aquilo que pensamos. Tem um ditado que diz assim: nós somos aquilo que comemos, né? Justamente para a gente procurar fazer uma dieta bem equilibrada. Mas preste muita atenção também, que nós somos aquilo que nós falamos e que pensamos também. Aí está um princípio da saúde mental. Então nunca se coloque para baixo, se achando o pior dos seres desse mundo, mas se coloque para cima, como sendo um filho muito amado de Deus, uma filha muito amada, como sendo batizado, como sendo batizada, como sendo um cristão, reconhecendo os seus limites, as suas potencialidades, mas nunca se coloque para baixo. Vê um pensamento ruim, coloque sempre um positivo para frente, porque muitas vezes o princípio do comportamento, das emoções, estão em nossa cabeça. Quando a gente cuida da nossa cabeça, todo o nosso emocional, todo o nosso pensamento vai se tornar benéfico para a nossa saúde mental. Portanto, o texto vai nos dizer, para a gente prestar muito bem atenção naquilo que nós falamos. Coloca também uma outra comparação, é a questão do oleiro, né? Como é que, por exemplo, o barro é provado para ser formado aquele vaso? Colocando no fogo, no forno. Aí aqui o Eclesiástico vai dizer, é assim também em nossa vida. Quando nós falamos, quando nós expressamos, porque de fato é aí que vai provar quem realmente nós somos. E o texto também vai nos informar, já no finalzinho, o seguinte, a comparação da árvore, né? Nós sabemos que é um pé de limão, por quê? Pelos seus frutos. É um pé de laranja, é um pé de manga, e é assim também um comportamento de uma pessoa e a sua identidade. Nós, muitas vezes, não somos apenas aquilo que nós falamos, somos o nosso próprio comportamento, porque nós sabemos que muitas vezes a palavra serve para informar
e muitas vezes deformar também. E muitas vezes nós podemos usar a palavra oral para enganar as outras pessoas e a nós mesmos. Podemos ser muitas vezes demagogos, né? Que falamos uma coisa e muitas vezes nós não somos aquilo que nós falamos. É essa advertência que Cristo hoje nos faz no Santo Evangelho. Primeiramente, aos fariseus, aos mestres da lei e saduceus. Não sejais hipócritas, porque o hipócrita é justamente aquele que presta atenção naquele pequeno comportamento do outro, é capaz de falar. Isso é até um bom observador, mas muitas vezes não olha para dentro do seu coração, não olha para dentro de si. Por isso que o texto vai dizer, não vê o cisco que está no teu olho, mas vê a trave que está no olho do próximo. Ou vê o cisco que está no olho do próximo, mas não vê a sua trave. Porque é um risco que nós todos podemos correr. Que muitas vezes, para esquecer as nossas mazelas, esquecer os nossos pecados, as nossas falhas, projetarmos sempre no outro, para justamente esquecermos daquilo que nós somos. O texto vai encerrar dizendo, aonde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. Então, é a grande questão que Cristo nos coloca hoje. Aonde é que nós estamos colocando o tesouro do nosso coração? Em coisas frívolas, em coisas passageiras, em ideologias mundanas que contradizem a palavra de Deus, ou estamos colocando em Cristo, no seu santo evangelho, na sua santa palavra? Aqui os meus coetâneos, eu quando criança assistia muito um seriado no SBT chamado Chaves, né? Acho que até hoje passa ainda. A dona Florinda, ela se referia com a palavra para chamar o seu filho Kiko. Era meu tesouro. Justamente para dizer, né? Que realmente no seu filho, na sua família e na sua relação, era ali que estava o seu tesouro. E se ali está o seu tesouro, ali também está todo o desencadeamento comportamental da sua vida. Aí eu lhe questiono, se o seu tesouro está sendo a bebida, a cachaça e a farra, não tenha dúvidas, que só espera a sexta-feira chegar para você encalcar. Você bebe na sexta, bebe no sábado, bebe no domingo, e se brincar ainda bebe na segunda, né? E vai sempre nessa linha desencadeando isso daí. Então são vários tesouros que nós podemos nos questionar até que ponto nós cristãos estamos sendo livres com relação àquilo que é mais importante em nossa vida. Cristo está dizendo, nos advertindo, existem dois caminhos, duas possibilidades. Você pode escutar esses falsos mestres, esses cegos, mas você pode também ser fiel ao seu batismo, escutar e começar o seu discipulado com Cristo, porque de fato só Ele é o caminho, é a verdade, e só apenas nele nós encontramos esse caminho de redenção e uma vida boa. Amém?